Fala galera, Thiago aqui com vocês. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco mais sobre essa carreira que tanto interessa a vocês, o mundo de Venture Capital e como que você consegue entrar nessa indústria e quanto paga nessa indústria, como é que você consegue ganhar tanto dinheiro nessa indústria. Antes que vocês comecem esse vídeo, recomendo, se você não assistiu ainda, assista aqui o vídeo do Davi Vélez, que eu explico a carreira do Davi, o fundador do Nubank, e lá você vai entender por que ele teve tanto sucesso com a carreira e por que ele teve tanto sucesso com o Nubank. Você vai entender depois que você assistir a carreira dele e depois que você assistir esse vídeo. Vem comigo. Para começar, eu quero explicar para vocês, o que é esse mundo de VC, esse mundo de Venture Capital. Basicamente, eu vou explicar como funciona essa indústria. Pense que um VC, ou um fundo de Venture Capital, ele é composto por dois grandes principais nomes. Os LPs, ou Limited Partners, que são pessoas ou instituições, até family offices, que dão dinheiro, que injetam dinheiro, que providenciam capital para o fundo de VC. E existe o GP, que é o General Partners. O GP, ele é a pessoa responsável em gerenciar e fazer os investimentos do dinheiro. Ele vai gerenciar todas as pessoas desse fundo, a estratégia do fundo e aonde ele consegue investir esse dinheiro. É claro que o GP, o General Partner, podem ser várias pessoas, podem ser vários partners dentro desse fundo. E de novo, o LP é um Limited Partner, ele tem decisões limitadas, porque ele só investe o dinheiro, ele não tem autoridade, autonomia no dia a dia da operação do fundo. Basicamente isso que você precisa entender para entender como o fundo de VC funciona. Na verdade, ele é um pool de dinheiro, ou seja, um montante de dinheiro disponível, que você vai agora investir esse dinheiro. Você, como General Partner, você trabalhando no fundo de VC ou numa VC, você vai pegar esse dinheiro e fazer investimentos, fazer apostas. Mas fazer apostas no que, Thiago? Você vai apostar em startups, você vai investir em companhias que nós chamamos aqui, que são early stages, companhias que estão sendo fundadas, tem aí 0 anos ou 1 ano de vida. Muitas vezes o VC investe em uma empresa que tem só a ideia no papel. Ele vai lá botar um dinheiro em retorno de uma participação societária nessa empresa. Claro. Então, o VC ele é responsável em identificar essas oportunidades no mercado, identificar startups que têm um altíssimo potencial de crescimento e, consequentemente, vão retornar dinheiro para o fundo do VC, vão retornar dinheiro para os LPs, para os Limited Partners. Basicamente isso que você vai fazer no fundo de VC. Agora que você entende a estrutura e o que um GP faz, um fundo de VC faz, você precisa entender que para você trabalhar ou entrar no fundo de VC, se você tem experiência para você entrar no fundo de VC, geralmente, após a sua faculdade, eles só recrutam das melhores escolas e você geralmente tem que ter excelentes notas acadêmicas. Então eles gostam sim de pessoas que são A-players ou top 1, 2, 3, 5% daquilo que você fez. Geralmente, de novo, boas faculdades, boas notas acadêmicas. E você tem um interesse genuíno sobre alguma área que o fundo de VC cobre, geralmente fintech, tecnologia, a parte de healthcare, mais focado para tecnologia. São esses 3 grandes setores. É claro que existe uma infinidade de setores de comida, foods, capabilities e outras coisas que também são investidos. Mas, geralmente, você tem que ter uma paixão, você tem que seguir uma indústria, um trend, conhecer algo muito bem a fundo. Isso é pós-faculdade. Se você fez MBA, pós-MBA, você geralmente precisa ter um MBA de pedigree, de ponta. Estamos falando de Harvard, Stanford, de Wharton, de Columbia, de Chicago Booth, MIT. E antes do pré-MBA, eles gostam de ver ou carreiras de banco, investment banking, ou consultoria, ou você já tem alguma experiência de tech, uma experiência bem focada aonde, onde o VC vai investir esse dinheiro. Tá bom? É um switch também muito difícil e muito raro de fazer, são pouquíssimas vagas aqui nos Estados Unidos para ambas as entradas, para ambas as portas. Por isso que o pedigree importa muito, as suas notas importam muito e o seu conhecimento, essa paixão por a indústria, por algo específico também é muito importante. Por que isso tudo é importante? Porque no dia a dia, numa posição mais júnior no VC, você vai ser responsável em achar essas transações, filtrar essas startups, conhecer esses fundadores, identificar os modelos de negócio que vão ter sucesso, que vão ser escaláveis 10 vezes, 100 vezes para você retornar dinheiro para o fundo. E você vai ter que saber fazer certas análises.
As análises financeiras são muito mais simples e fáceis do que uma análise de investment banking ou uma posição de analista associado no banco de investimento, mas envolve muito mais feeling, entendimento do mercado, dos trends e analisar o potencial de crescimento dessas empresas. Agora que você entendeu, né, uma visão geral, eu quero mostrar para vocês quanto ganha nessa carreira de VC aqui nos Estados Unidos. Mas antes de explicar quanto ganha e mostrar quanto ganha, você precisa entender dois conceitos importantes. Um, que é o Management Fee, e o dois, que é o Carry Interest. Management Fee é uma porcentagem que o fundo de VC vai cobrar dos investidores LPs para fazer a gestão desse dinheiro. Então vamos assumir o seguinte, vamos imaginar que o fundo capturou dos LPs 100 milhões de dólares para investir nas startups. O fundo vai cobrar um management fee de 2% para fazer a gestão desse dinheiro. Esses 2% dão 2 milhões ao ano. Esses 2 milhões é um dinheiro que o fundo vai pegar, que os GPs vão pegar, para poder administrar o fundo, para poder administrar as pessoas e pagar os salários, pagar luz, o escritório, cadeira e tudo isso. Então, essa primeira sigla ou essa primeira nomenclatura é importante você entender, que é o Management Fee, o FII para a gestão do fundo. E o segundo ponto é o mais importante, que é o Carry Interest, ou também em short, Carry, que a gente usa na indústria. O Carry nada mais é do que aquele dinheiro que sobrou depois que você pagou os teus LPs, que vai voltar para os GPs. Então, deixa eu explicar isso com calma. Existem duas formas desse Carry ser calculado. Tá? Existe o modelo europeu, o modelo americano. Eu vou assumir o modelo mais fácil, que é o europeu, que é o retorno total do fundo. Imaginemos que esses 100 milhões você investiu em 10 empresas, em 10 startups. Você investiu 10 milhões por startups. Dessas 10 empresas que você investiu, digamos que 5 empresas você teve um lucro, né? Você teve um ganho de 5 milhões. E nessas 5 empresas que você investiu, você perdeu e você teve uma perda ali de 1 milhão aproximadamente. Então vamos fazer uma continha aqui. 5 empresas que eu tive um ganho de 5 milhões, 25 milhões. Aqui 5 empresas que eu tive uma perda de 1 milhão, 5 milhões. Então eu ganhei 25, perdi 5, eu tive um lucro total de 20 milhões. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou primeiramente pagar os meus LPs, então as pessoas que investiram dinheiro vão receber o dinheiro delas em primeiro lugar. Depois que eu pagar os meus investidores, esses 20 milhões eu vou distribuir eles. E aí que entra o Carry. O Carry é uma porcentagem geralmente na casa dos 15% aos 30%. Na média é 20%, tá? Grande parte dos fundos utilizam 20% de Carry. Então os 20% vão ficar para os General Partners, para a pessoa do fundo que está fazendo a gestão do fundo. E o resto volta para os investidores. Então nesse caso, 20 milhões, né? 10% é 2, 20 milhões seriam 4 milhões, seria um bônus para os GPs, 16 milhões voltam para os investidores. E esses 4 milhões de bônus é onde, né, a galera do fundo vai ganhar dinheiro, os partners, os associados e tudo mais vai ganhar dinheiro. Esse é o famoso Carry. E esse Carry, ele pode ser estruturado de várias formas e depende da empresa que você trabalhar. Tá? Em grande parte das vezes, esse Carry ele tem vesting periods, né? Ele não vai te dar esse dinheiro de cara. O fundo vai te dar esse dinheiro talvez em 3 anos ou em 5 anos. E talvez ele vai liberar esse dinheiro 20% por ano ou 33% a cada 3 anos, né? Então depende. Então o que acontece? O fundo vai te dar uma parte do dinheiro e vai sempre deixar o resto restrito para que você continue no fundo e espere receber o restante do dinheiro. Então quanto mais tempo você fica no fundo de VC, mais carry vai acumulando e a cada ano você tem mais dinheiro lá para frente que vai entrando. E essa é a grande forma que a galera do VC ganha dinheiro, é através do carry e não tanto através do salário base anual. Vem comigo, quero mostrar para vocês o salário dessa galera. Estou aqui no site do Wall Street Oasis, que eu confio muito, a gente usa muito aqui para benchmark também de salários em Private Equity e Investment Bank. Então você pode ver que os salários são muito amplos, tá? As posições de analistas aí começam em 60 mil, mas chega até 200 mil. Associado, 70 mil a 350, tá? É muito alto mesmo o range. E pós-MBA, geralmente são posições de Senior Associate, de 150 a quase meio milhão, tá? E olha que interessante, o Carry, tá? Ele não existe aqui nas posições mais júniores, que é associado e analista, tá? É muito raro. Ele começa a ser pequena na posição de Senior Associate. Então, quando você faz MBA e se forma MBA, você geralmente vai entrar como um Senior Associate aqui no fundo de VC. E você já começa com um Carry bem pequeno, tá? Depois aí de alguns anos, 1 ou 2 anos, você vai virar um Principal, tá? Ou um VP,
e aqui começa a aumentar o seu carry. E quando você vira um Junior Partner ou um Partner, o carry começa a ser maior, assim como o Managing Director ou o General Partner, tá? Começa a ser significativo. E claro que teu salário vai aumentando também. Na média, galera, um Senior Associate pós-MBA vai estar ganhando aí na casa de 200 a 250 mil de salário base anual. Esse Junior Partner aqui, ele tá assim na casa dos 400 a 500 mil anual. Mas, de novo, o que vai importar muito é o carry. Quanto mais tempo você fica e maior tua posição, mais carry você vai ganhando. Outro ponto importante, eu falei que você tem que ter pedigree, né? Eu quero mostrar para vocês agora alguns exemplos de perfis de pessoas que trabalham no fundo da Sequoia, um dos fundos mais prestigiados aqui dos Estados Unidos e aonde essas pessoas estudaram. Então eu peguei aqui, né, o fundo da Sequoia. Aqui tem vários, você pode ver toda a equipe, sugiro que vocês entrem aqui, vejam todos esses perfis. Aqui eu peguei algum desses perfis aleatoriamente. O Charlie Kunis, por exemplo. O Charlie, ele é um partner na Sequoia, a posição ainda meio júnior, aparentemente. Veja onde ele estudou, nada menos, nada mais. Ele fez o bacharel dele de engenharia, né, de Computer Science, em Stanford, tá? E entrou direto já na Sequoia. Ele tem ali 2 anos de Sequoia, tá? Ele trabalhou também como software engineer no Dropbox. Então, faculdade, pedigree, muito forte no undergrad dele. James Flynn, vamos ver o James, parte na Sequoia também, parece ser uma pessoa mais júnior. Vamos ver o que ele fez. Ele aparentemente é do Canadá. Ele fez o Wharton Bachelor of Science com Finance, Business Analytics e a minor in Political Science. E olha a quantidade de coisa que ele tem aqui, ó. Ele participou do Varsity Squash, capitão da equipe, 2 vezes campeão. Ele também se formou em top 10% de toda a classe de undergrad de Wharton, tá? Muito, muito foda. E ele se formou com summa cum laude, então assim, primeiro definitivamente do top 1% da turma dele, tá? Top 10 de toda a faculdade e top 1, 2, 3 ali da turma dele. Ele iniciou a carreira dele aqui, ó, como Investment Banking no Goldman Sachs. E depois ele fez uma posição curta aqui de Growth Equity no General Atlantic, que também é um fundo muito top, e entrou agora na Sequoia Capital, tá? Então assim, faculdade, pedigree, se formou em top da turma, passou por Goldman Sachs e depois foi para a Sequoia. Vamos ver a Sônia. A Sônia, ela, também Princeton University, uma das Ivy Leagues aqui dos Estados Unidos, tá? Se formou com minor in Computer Science and Statistics and Machine Learning, bem técnico. De novo, summa cum laude, ou seja, primeira, segunda, terceira da turma, top da turma dela. Entrou numa faculdade super difícil, super renomada e se formou em primeira da turma. E vamos ver a carreira dela aqui. Tem muitas posições, mas vamos ver onde ela começou a carreira dela. Olha aqui, ela começou a carreira dela lá atrás, como analista no Goldman Sachs em Investment Banking. Passou por Private Equity e depois ela tem várias posições em boards, em conselhos, mas sempre na Sequoia Capital, tá? 6 anos na Sequoia. Então ela tem muita experiência já na Sequoia, mas você pode ver que a Sônia começou a carreira dela como analista e depois foi Private Equity, tá? E depois ela entrou em VC. Luciana Lichandro, vamos ver a Luciana, estudou em Georgetown, né? Uma faculdade muito boa para o undergrad. Ela não botou nada demais na formação dela, mas vamos ver onde ela começou. Analista no Morgan Stanley e depois ela foi associada no Summit Partners, também 2 empresas aqui renomadas, ultra renomadas no mercado financeiro, até chegar a ser partner na Sequoia, e hoje ela senta aí um monte de conselhos, né? Um monte de empresas que ela investe, né? Que a Sequoia investe, ela senta no conselho dessas empresas. Então, deu para você ter uma ideia no pedigree dessa galera, né? É um mercado super pequeno, altamente qualificado e é uma galera aí de ponta, né? Que se forma em faculdades boas, com notas boas, tem experiências geralmente no investment banking antes ou consultoria e gostam, né, de seguir esse ramo de tecnologia, de computer science e tudo que está acontecendo de atual no mundo. Galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like para ajudar o algoritmo, se inscreve no canal e ativa o sininho porque eu posto vídeo toda semana aqui com muito conteúdo. E eu vejo vocês até o próximo.